Pessoal, essa semana o bate-papo é sobre esporte, artes marciais. E para falar com a gente, eu trouxe uma amiga minha de longa data, Roberta Menezes. Ela é professora de artes marciais. Roberta, bem-vinda à minha coluna social. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. A Roberta, ela é incrível no trabalho que ela faz, né? Ela dá aula de jiu-jitsu, ela vai contar pra gente aqui. E eu queria muito trazer a Roberta aqui pra gente bater esse papo sobre esporte, que é muito importante. Inclusive, a gente estava tendo até um briefing aqui antes, falando sobre a importância do esporte na vida, principalmente das mulheres, como defesa pessoal. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Roberta, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Roberta, conta pra gente como que você começou a praticar o jiu-jitsu e qual é a sua maior inspiração na carreira. Georgia, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Não só falar do jiu-jitsu, mas eu amo falar do esporte. Eu acho que o esporte é uma ferramenta que impacta positivamente a nossa sociedade, impacta, né, tudo ao nosso redor, e o quanto que o esporte ele modifica a vida do ser humano. Então, falar daquilo que eu amo vai ser sempre um prazer. Então, muito obrigada pelo convite. Nada, eu estou super feliz de você estar aqui. Então, como que eu comecei a fazer o jiu-jitsu? Meu primeiro professor, o professor Alexandre Japona, antigamente tinha uma academia ali em frente à sorveteria Kids. Sim. E aí, na época, né, sem condições, né, de ter, para poder fazer, pagar uma mensalidade, eu ficava na escadinha da academia ali, onde eles treinavam todos os dias, vendo as aulas de jiu-jitsu. E um dia eu pedi esse professor para treinar. E ele, obviamente, falou que não, precisava pagar. Eu queria treinar de graça, mas que precisava pagar. Eu falei que eu não tenho dinheiro para pagar, né? E continuei frequentando a escadinha, vendo os treinos todos os dias. Comecei a perceber que ele chegava atrasado de campus. E atrasado em 40 minutos. E aí eu falei assim, professor, eu abro a academia, eu limpo a academia e eu deixo os alunos entrar e te esperar pelo menos lá dentro. Ah, então tá bom. Aí ele pensou, liberou pra mim a chave e eu comecei a treinar. Comecei a treinar o jiu-jitsu, abria a academia, limpava a academia. Daqui a pouco, acho que ele viu o potencial. E aí ele falou, Roberta, peraí, não. Eu quero você treinando. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Papo sério agora. Quero você treinando. E aí, com 3 meses, eu fui para minha primeira competição aqui em São Fidélis. Nossa. Ganhei essa primeira competição. E aí as coisas foram mudando daí, né? Porque aí comecei a ir competir. As competições aqui na época, Georgia, era muito intermunicipais, era muito regional. Itaperuna, Peribé, Cambuci, São Fidélis, eram mais ou menos 2 a 3 competições de jiu-jitsu por ano, para você ver como que era muito significante a modalidade dentro do município. Então, era muito por aqui. Então, eu ia com o meu professor em todas as competições. Claro que o meu professor, o Alexandre Japona, sempre me inspirou. Ele foi uma pessoa que sempre me motivou. Na verdade, o Japona, ele se colocou sempre no papel de um pai para mim, né? Ele sempre cuidou muito de mim. É um grande amigo meu até hoje. Ele não mora por aqui mais, mas é um grande amigo meu. Falo com ele direto, pego altas dicas com ele ainda, porque ele, com toda a experiência, tem muito a me passar, né? Então, aí foi minha vida iniciada aí no jiu-jitsu. E, né, hoje, quando você fala de inspiração, a gente observa vários atletas, né? Ele mesmo, meu professor, e a gente olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual a ele ou igual a ela. Mas hoje eu busco uma inspiração e uma motivação mais dentro de mim, né? Eu olho para mim e vejo o que eu preciso mudar, vejo o que eu preciso entregar,
porque hoje eu me tornei uma referência, né, para os meus alunos, para aqueles que convivem comigo. Então eu busco olhar sempre para mim, eu busco dar uma atenção a mais para mim, para que eu também me olhe e fale, não, Roberta, eu me inspiro em você, né? Você está se tornando ou se tornou aquilo que você sempre quis ser. Então, assim, claro que o outro, quando a gente olha para a trajetória do outro, é muito motivacional. Sim. Mas quando a gente também olha para dentro de nós, observando a nossa história, entendendo a nossa história, buscando entender da onde eu vim, para onde eu quero ir, os caminhos que eu trilhei, eu consigo tirar essa motivação, essa inspiração de dentro de mim. Gente, que incrível! E isso é muito importante mesmo, a gente se olhar no espelho e falar assim, estou no caminho certo, estou chegando aonde eu quero, e é muito bom você ter essa referência de eu estou aqui porque eu sou inspiração para os meus alunos, então eu tenho que ser cada dia melhor para que eles se inspirem cada vez mais em mim. Exatamente. E também legal. Busquem dentro deles, sim, na trajetória individual de cada um deles, e isso daí me fascina muito, o esporte individual. Você não tem quem colocar uma culpa, porque é você e você mesmo, porque quando o esporte é coletivo, você bota a culpa num goleiro que não foi legal, num atacante que não, sim, foi legal, mas o esporte individual traz você. Essa conexão com você mesmo. Sim. Eu tenho que treinar porque eu tenho que buscar ser melhor. Sim. E Roberta, tem quanto tempo que você começou jiu-jitsu? Porque eu lembro que você era bem nova, a gente é amiga, gente, há muito tempo. Verdade. Eu lembro que você era bem adolescente, isso, né? Eu lembro do Japona, aqui em São Fidélis. E eu lembro dessa época, mas eu não lembro quanto tempo faz isso. Mas o que? Tem uns 20 anos? Eu comecei com 14 anos, né, Georgia? Uhum. Comecei com 14 anos. Quando eu completei meus 21, eu fiquei fora 9 anos do município. Depois eu retorno e já retorno dentro do jiu-jitsu. Né? É um caso de amor, né? Não, sempre esteve ali no seu sangue o jiu-jitsu. Eu falo, sabe o que, Roberta? Deus nos dá propósitos. E o seu propósito foi ir para o esporte. Sim. Foi, né, no caso esporte, no caso jiu-jitsu. Porque você está contando, né? Desde 14 anos, né? Você já pratica o esporte. Você namorava o esporte, né? Ficava na escadinha lá olhando. E olha que eu já pratiquei muitos outros esportes. Lembra do futebol de Gleick? Era o vôlei de xaxá aqui na quadra, o handball, sim, de Paulinho Bragança. Na época dos jogos estudantis, eu estudava no Barão e participava de todos os jogos, de todas as modalidades. Eu sempre amei o esporte, sim, mas eu me identifiquei mesmo dentro do jiu-jitsu. Mas o seu coração bateu forte pelo jiu-jitsu. Com certeza, com certeza. Legal. E quais foram os momentos mais desafiadores que você enfrentou na sua carreira esportiva e como que você conseguiu superar? Jorge, eu acho que não só para mim, agora eu respondo até para todos os esportistas, todos os atletas, e acredito que será uma resposta em comum, que é a pandemia. A pandemia, para quem vive do esporte, não digo só financeiramente, que as academias fecharam, os clubes fecharam, tudo fechou. E aí a gente olha e fala assim, e agora? E agora? Minha saúde mental, e agora? Minha estrutura financeira, como vai ficar? Sim. E aí eu acho que o maior desafio, né, que eu enfrentei dentro do esporte foi essa fase de pandemia que tudo passou. Que a gente, né, que sim, o mundo passou, né, essa realidade. Mas é muito engraçado, porque dentro da pandemia as academias fecharam, sim, a gente não poderia estar fazendo, né, o esporte, a modalidade. E eu desenvolvi um outro gosto por um outro esporte. Qual? Corrida. Não sei dessa, Corrida, gente. Corrida. E eu fui correr.
correr. Porque o jiu-jitsu você não podia, porque o jiu-jitsu tem que ter outra pessoa Exatamente. Que você tá treinando. Então era proibido. Exatamente. Academia tudo fechado, era só ao ar livre mesmo, né? Eu ia correr, até porque foi uma fase que, por conta disso tudo, eu desenvolvi uma ansiedade muito forte, né? Eu também. Onde eu tive que procurar médicos, procurar orientação profissional, né? Então, assim, eu tive que buscar essa ajuda, né? Porque a gente fica naquilo e agora, né? Sim, não, foi um período muito difícil, né? Muito. E aí eu desenvolvi a corrida, fui pra corrida. Mas hoje ainda corre. E por conta do trabalho, pouco. Sim. Bem pouco, diminui bastante. Uhum. Porque agora aqui é campus, então a gente acaba não conseguindo muito conciliar. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu tô caminhando, eu tô fazendo a minha corrida, mas eu desenvolvi esse gosto. E outra coisa, desenvolvi com planilha de profissional e tudo. Maurício, ele passava planilha para mim de corrida certinho, o que eu tinha que treinar no primeiro dia, no segundo dia. Quase virou uma maratonista. Quase completei uma meia maratona. Cheguei a bater 18. Tá vendo? 18 km eu bati. Mas quase foi uma meia maratona. Mas foi muito bom, né? E consegui passar, né, por essa fase. Depois a gente voltamos, né, com protocolos, né, que a própria equipe do jiu-jitsu desenvolveu para o retorno. Então a gente desenvolveu esses protocolos, né, a gente tinha treinos individuais, eu demarcava quadrados no tatame, mais ou menos com espaçamento de uns 2 metros de um atleta para o outro, esse atleta ficava só naquele quadrado. E é difícil. Né? Nossa, gente. A pandemia, eu falo que ela veio para mostrar muita coisa pra gente, né? Pra gente rever muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela trouxe muito essa questão da ansiedade, né? Mas com isso, eu vejo, sabe o que, Roberta? Que as pessoas começaram a se cuidar mais, né? Porque todo mundo teve que parar. O mundo parou. E aí as pessoas que ficam naquela correria, né, no automático, acorda, toma café, vai trabalhar o dia inteiro, chega em casa, toma banho, deita e dorme. Todo mundo teve que parar, então as pessoas tiveram que se cuidar. Além de um vírus que atacava a nossa imunidade. Algo desconhecido, até para a própria medicina. Exatamente. Até eles se desesperaram. Exatamente. Então, se você não tivesse com uma imunidade boa, o negócio ia de mal a pior. Então a gente teve que se cuidar. Sim. E eu lembro que na pandemia eu também caminhei, eu também pedalei e era o que a gente tinha, né? E o pessoal que começou a fazer corrida, hoje em dia eu tenho amigas que começaram a correr lá atrás da pandemia, então até hoje desenvolveram. Sim. E amo, inclusive, Daiane Berriel. Ela começou lá atrás na pandemia e hoje em dia ela é uma super atleta. Compete aí direto. Compete, tá ganhando e um super orgulho pra gente aqui. Então, assim, realmente, essa questão, né, do desafio na pandemia, e que legal que você superou com a corrida. A gente vai buscando meios, né, pra gente ir se readaptando, para que a gente possa ir se ajudando também, né? É verdade. Eu acho que era um momento que quem teria que me ajudar mesmo era eu mesmo, porque não o outro a gente não tinha mais, né? É complicado, difícil. A gente não conseguia falar com as pessoas, a gente, né, chegou uma situação que você ia falar com a pessoa, você ficava até com medo. Você não podia dar um espirro. Podia chegar próximo. Tipo, sentar assim, não podia, porque se a pessoa tivesse uma crise de rinite, a outra já falou, opa. Justamente. Né? E realmente, foi bem difícil. Eu acho que eu não peguei não, Gel. Não? Eu acho que não. Que bom. Não peguei não. Eu peguei, mas o meu foi brando e foi bem depois, graças a Deus. Já bem no finalzinho da pandemia. Aí eu peguei uma gripe bem forte e eu só descobri que eu tava com Covid porque 7 dias depois eu perdi o olfato. Só, mas fora isso foi uma gripe tranquila, não teve, graças a Deus. Roberta, e como é ser treinadora, professora de jiu-jitsu em nossa cidade? Difícil, Geórgia, em nossa cidade, né?
Em nossa cidade. O problema foi essa última em nossa cidade. Difícil. Já adiantando até uma outra pergunta que tem aí, que é uma das conquistas, né, que eu acho que eu, dentro da minha área, estou tendo ainda, é o reconhecimento do meu trabalho. Sim. Que é muito difícil. Eu acredito que até qualquer outra profissão dentro de São Fidélis, o reconhecimento das pessoas, de que aquilo ali é uma profissão, de que você vive daquilo, que você coloca a tua comida na mesa através daquele trabalho ali, aqui em São Fidélis é muito difícil o reconhecimento. É verdade. É muito difícil. Então, assim... As pessoas não dão valor. Não dão. Infelizmente. Não dão. Então, ser uma treinadora de uma modalidade que tem um estereótipo que é masculino, é esporte de homem, né? Todo mundo diz que o jiu-jitsu é esporte de homem. Não tem nada a ver. Sim, mas tem um estereótipo, né? São Fidélis ainda é uma cidade inserida ainda nesses preconceitos, nesses tabus, né? Sim. Então, imagina lá, em 97, quando eu entrei, 98, quando eu entrei, a única mulher dentro de um tatame, com 20 homens, né? Então, assim, isso não mudou muito, Georgia. Não mudou muito. Tá quebrando. Então, é uma conquista também, que a gente vem lutando, vem batalhando. Sim. Então, ser uma treinadora, eu costumo falar que quem treina comigo não são homens machistas. Que bom. Não são homens machistas, porque não treinaria comigo. Não treinaria comigo. Sim. Mas eu ainda enfrento muita dificuldade. Não vou treinar porque é uma mulher. Nossa, nada a ver. Mas ainda enfrentamos, não só eu, não. Professoras que eu conheço, que vivem disso, não vou treinar porque é uma mulher, né? Muita gente tem ainda esse preconceito. Mas graças a Deus, eu tenho hoje muito mais alunas. Eu tenho uma criançada e eu tenho muito mais hoje alunas, né? Do ramo feminino no tatame do que de homens. Hoje devo ter umas 7 meninas comigo, 8 meninas, né? Então, assim, crianças, né? Adulto ainda tem uma restrição. Então, assim, formar atletas, ser treinadora, tem esses desafios. E fora, né, os desafios do apoio, né? Do apoio. Um atleta, ele não precisa só de uma inscrição, de uma competição. O atleta, ele precisa de uma alimentação, ele precisa de um médico do esporte, de uma fisioterapia, de uma preparação física, de um fisiologista, enfim. É um leque de situações que o atleta precisa e, infelizmente, o município ele não dá esse suporte para os nossos atletas. Ele vai ter que caçar meios, patrocínios, vai ter que caçar meios para poder ele sobreviver dentro do esporte. É o que muitos atletas, na maioria das vezes, na nossa cidade, você não vê mais inserido, desistem porque não tem esse apoio. Porque também tirar do bolso, ir lá, fazer o bonito, voltar e falar, o fidelense tá lá, olha lá o fidelense. Aí não é justo. Não é justo, não é justo. Então, eu estando à frente, liderando e olhando as potencialidades que nós temos e não poder fazer nada e continuar enxugando gelo, além de ser também um desafio, a cada dia a gente tem que ir lutando, a gente tem que ir buscando meios para que a gente possa entregar o melhor para os nossos atletas. Né? Ontem mesmo na academia eu conversava com um aluno, eu falava, é injusto uma competição no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra, o atleta mora na Barra, ele acorda meia hora antes da luta dele, bem, porque descansou, e a gente que sai daqui a noite toda para viajar, para pegar 6 horas de estrada, chegar lá cansado para poder performar bem. E se performa de uma maneira errada, os fidelenses ainda falam, olha lá,
é fidelense, vai dar em nada não, mas não sabe a luta que a gente tem. Não sabe o que tem por trás, né, de estar lá, né? E digo para você, aqui é celeiro e celeiro de atletas campeões, porque ainda fazem milagre, vão e fazem bonito. E não digo só do jiu-jitsu, eu digo de todas as modalidades que tem, o futevôlei, a corrida, da galera da corrida, enfim, vão e fazem bonito, sobem no pódio. E assim, eu fico muito triste em você falar isso, porque o esporte, ele abre portas, né, de uma forma gigantesca, tanto para o atleta quanto para a cidade, né? Porque, igual você falou, o atleta vai lá e ganha uma competição nacional. Esse atleta é de onde? É de São Fidélis. Onde que é São Fidélis? No interior do Rio, uma cidade de 30 mil habitantes. Nossa! E aí dá oportunidade para olheiros vir e olhar outros atletas, né, buscar. Então, assim, o crescimento que isso dá é enorme. Então, é muito triste a gente saber que hoje, né, empresas não têm esse olhar, né, de patrocínio para patrocinar. A gente vê só que os grandes atletas são patrocinados, os pequenos também tem que ser. Com certeza. Porque é de pequeno que você cresce. Com certeza. Né? Igual você está falando, sai daqui de madrugada, de noite, gente, o que é uma pernoite? Né, para uma empresa pagar para um atleta ir lá no outro dia acordar bem no hotel, né, tomar o café da manhã dele e fazer a luta, no caso do jiu-jitsu, né, fazer a luta dele ganhar e trazer, porque vai trazer até para a empresa. Falar, quem patrocina aquele rapaz? A empresa tal. Sim. Né? Então, assim, infelizmente é um olhar pequeno, né? Muito. Que a gente precisa mudar isso aqui em São Fidélis. A gente tem que ter um olhar melhor, um olhar, né, para os nossos, para que os nossos cresçam, porque a gente quer que você se dê super bem para falar, opa, a Roberta tá se dando super bem, a Roberta ganhou, a Roberta tá, entendeu? Não que o outro lá da outra cidade que eu nunca vi ganhe, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar, ter um olhar mais clínico para as pessoas aqui de São Fidélis, ter um olhar mais, sabe, gentil, ajudar. Empático, né? Exatamente, ajudar, não custa ajudar, tem tanta gente que tem condição de ajudar e tipo assim, querendo ou não, vai ter um retorno também. Claro que tem, né? Tem. Mas assim, esse pra mim é a frente, né? Sim. Gente que lidera a equipe, a gente, na verdade, eu acabo sendo para-raio, né? Sim. Porque eu sempre vou lá, dou minha cara para poder pedir, para poder ir atrás, porque na verdade eu quero que o atleta se preocupe em treinar. Sim. Né? Em treinar, eu quero que ele treine para ter o resultado. Eu não quero que ele fique, às vezes, em rua, né? Correndo atrás, patrocínio. E fica, pô, Roberta, porque uma inscrição hoje do jiu-jitsu, dependendo, é R$300 da competição. Sim. R$300. Pois é. Não é assim, aí tem passagem para poder ir, porque às vezes a gente não consegue também condução. Um absurdo. E quando não consegue, a gente tem que se comprometer com as pessoas, ir para uma Câmara Municipal, pedir transporte. Pois é, sendo que não precisaria disso, né? Eu acho que a gente tem uma Secretaria de Esporte que poderia ter um olhar mais, né, afetuoso com o pessoal do esporte. Eu acho que poderia ajudar mais, né, em conseguir coisas que para eles não é nada. Um carro para levar você para uma competição com seus atletas, isso não é nada para eles. Né? Então, eu acho que fica a dica. Pois é. Roberta, qual a importância do esporte em nossas vidas e o benefício... Roberta, qual que é a importância do esporte nas nossas vidas e os benefícios do jiu-jitsu? Então, Georgia, a gente está falando do esporte no todo aqui, né? Mas assim, além de impactar, né, como eu falei, positivamente a nossa sociedade, e digo mais em relação a comportamento, né, que é o que o nosso município hoje precisa. Claro que os fatores de saúde mentais são muito importantes, mas eu acho que hoje o problema
da drogadição, de muita coisa que tem acontecido, prostituição, de muita coisa que está acontecendo em nosso município, né? E muitas pessoas estão fechando os olhos para isso. Eu acredito muito que o esporte possa vir a modificar toda essa situação. Projetos sociais, botar outras modalidades esportivas dentro dessa quadra. Temos várias quadras hoje em nosso município. Então eu acho que o esporte na nossa vida, não só na nossa saúde, mas eu vou falar nessa área comportamental mesmo, sim, que é o que nós precisamos hoje no nosso município. Sim. São jovens, adolescentes, que se você der uma passadinha aí, ó, pela rua aí à noite, você vai ver. Né? Muito triste. Muito, muito triste. Então, assim, e o jiu-jitsu, principalmente para nós mulheres, sim, né? É uma ferramenta de defesa pessoal. Exatamente. Isso é uma coisa que eu queria muito que você tocasse nesse assunto, porque a gente, antes de começar a entrevista, a gente estava falando sobre isso. Isso é extremamente importante. Mulheres, prestem muita atenção no que a Roberta vai falar agora. Principalmente para nós mulheres, a ferramenta, né, do jiu-jitsu como defesa pessoal, ela é muito importante. Eu falava com a Georgia também que, além de professora de jiu-jitsu, eu atuo num programa, né, do Estado chamado Empoderadas, que ajuda com que as mulheres possam identificar e antecipar qualquer atitude de um abusador ou um criminoso em potencial. Nós ensinamos as mulheres a lutar? Não, galera. Dentro do programa, nós não ensinamos mulheres a lutar, muito menos jiu-jitsu, mas nós ensinamos as mulheres a não morrerem nas mãos dos homens, né? Dando a ela técnicas, ferramentas e orientações para que elas possam sair daquela situação de risco, muitas das vezes eminente de morte, sim, né? Que gera um feminicídio, né? Sim. O ciclo da violência a gente poder identificar, porque muitas mulheres elas não conseguem identificar que estão vivendo um ciclo de violência. Exatamente. Né? Às vezes acha que é só um ciúme, que o marido a ama demais, mas na verdade não. É um ciclo da violência e ela tem que identificar e ela tem que sair daquela situação. Né? E dentro do programa que eu trabalho, a gente ajuda as mulheres a identificar isso que ela está vivendo, né, dentro desse ciclo, seja na esfera de uma violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, sim, entendeu? A gente dá essas dicas para que elas possam, né, identificar e sair dessa situação. Sim, e isso é muito importante, gente, porque às vezes o abusador ele tem né, o psicopata, né, o narcisista, ele tem um jeito de fazer com que você acredite que quem é errado é você. Exatamente. E aí você entra num ciclo que você pensa assim, não, é errado sou eu e ele tá certo, então eu vou aceitar isso dele. Aí aceita uma coisa, aí ele te dá um tapa e te pede perdão, fala que nunca mais vai fazer, daqui a pouco faz de novo, e daqui a pouco tá pior, e daqui a pouco pode acontecer uma tragédia. Até porque, Georgia, a violência contra a mulher, ela não começa num tapa, ela não começa na agressão física, né? Como eu falava com você, a gente pode não ser tão treinadas, né? Sim. Mas nós que trabalhamos, a gente ensina as mulheres para que elas possam reconhecer os sinais, e que existem os sinais. Isso é muito importante. E que existem os sinais. Então, ela reconhecendo os sinais e buscando, né, a rede de apoio, né, ela consegue ajudar uma criança que está sendo vítima, né, de abuso, uma amiga que está sendo vítima de uma perseguição, né, agora é o famoso stalking, né? É o stalking. Então, assim, tem vários tipos, né? O bullying pode a criança. Então, assim, há sinais em que a vítima e que o agressor, né, manifesta. Eu posso ser treinada e identificar e observar melhor para poder lidar com aquilo, ou eu posso não ser treinada e achar que tudo aquilo é normal, que é coisa da minha cabeça. Sim,
E aí vem um de fora e fala, não, você tá neurótica, né? Os homens têm muita mania de falar que a mulher tá neurótica. Gente, essa palavra, pra mim, me dá repulso. Quando eu escuto alguém falar assim, não, fulano é neurótica, eu já fico assim, sei. Sei. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Porque ele começa a introduzir aquilo na cabeça da mulher que é neurótica. É a violência psicológica. Sim. Ele entra no seu psicológico e faz você acreditar que você é tudo aquilo que ele está falando. Exatamente. E olha dentro do seu olho e fala. Então, assim, é muito triste isso. Nós, mulheres, precisamos, como a Roberta disse, reconhecer os sinais. Tem, né, esse grupo aí em Campos? A gente, hoje, atualmente, a gente está em Campos. Então, assim, além dessas orientações, a gente tem técnicas de desvencilhamentos e leituras corporais, né? A gente conseguir identificar que vem um agressor pela nossa visão periférica, a gente conseguir se desvencilhar, né, de alguém que está segurando o nosso punho, Sim. Conseguir sair de uma situação de enforcamento diante de uma tentativa de um feminicídio, sair de uma situação, de uma tentativa de estupro, né, onde tem um abusador em cima de você. Além disso, dessas ferramentas técnicas, né, a gente também precisa trabalhar o emocional. Para quê? Para a gente não se desesperar quando estiver acontecendo, para a gente lidar da melhor forma possível. Por quê? A gente dentro do programa, a gente estuda a lidar com a adrenalina do outro e com a nossa adrenalina também. Se você está num assalto, ele está com a adrenalina lá em cima, igualzinho você. Sim. Se você não tiver o teu emocional treinado, você vai ter talvez uma atitude que vai jogar mais para cima a adrenalina dele e ele vai te esfaquear. E ele vai te dar um tiro. Ele está tão nervoso ou nervosa quanto você. Fora droga, né, que tá ali. Então, aquele momento é o momento de utilizar o quê? A inteligência emocional. Calma, o que você quer? É o celular? É minha bolsa? Toma. É inteligência emocional. Sim. Né? Mas tudo isso é treinado. Ah, Roberta, eu não consigo ter essa tranquilidade, né? Não digo nem paz, né? Como diz o Sun Tzu, se queres paz, prepara-te para a guerra. Então, Sim. É nesse momento que a gente vai ter que treinar as nossas habilidades emocionais. Mas isso tudo é um treino, né? Eu entendo que às vezes a gente fica nervosa, mas aquilo ali vai gerar um problema maior. Até porque, Roberto, você está falando na questão do estresse, do nervoso. Se você não conseguir, né, se controlar, por exemplo, numa tentativa de assalto pode acontecer isso que eu estou falando, numa tentativa de estupro, né, que a gente estava conversando, o negócio do jiu-jitsu, que eu até brinquei com a Roberta, falando, Roberta, às vezes eu acho que o jiu-jitsu é mais o que? Força ou técnica? Aí ela me explicou, ela falou, Jorge, é técnica, porque a força, né? Você vai cansar. Se você utilizar sempre a força dentro de um treino de jiu-jitsu, uma hora você vai cansar, né? E esse cansaço vai te gerar um desespero. E esse desespero, se você estiver numa situação real, iminente de morte, vai te gerar morte. Exatamente. Então é o controle, né? Se você souber controlar, no momento em que, né, nós mulheres, um cara estiver tentando estuprar, te joga no chão, você cai, o cara tá ali em cima, aquela situação. Sempre verbalizar. Por favor, senhor, se afasta de mim. Por favor, tem câmeras. Utilizar as ferramentas que você tem a seu favor ali dentro, né? Naquela situação ali, verbalizar. Continuou, você tem as ferramentas, né? Sim. Que você treinou no tatame como defesa pessoal. Sim. E há uma grande diferença, Georgia, eu gosto aqui muito de enfatizar que o jiu-jitsu ele também é uma ferramenta de defesa pessoal. Mas existem professores que focam mais no jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu para competição. Ensina os atletas
para competição. Sim. Só que o jiu-jitsu completo, ele tem que ser ensinado como um todo. Sim. Jiu-jitsu como esporte e defesa pessoal. Porque imagina esse atleta faixa preta numa situação onde ele precisar se defender. Ele não vai saber. Não sabe. Ele sabe porque é jiu-jitsu de competição. E jiu-jitsu de competição não funciona para uma realidade de defesa. Entendi. Entendeu? Então, ter esse cuidado de quem, né, de saber diferenciar. Não, eu quero só o jiu-jitsu de competição. Ok, então você vai procurar um professor só para isso. Não, eu quero também para ter minha defesa pessoal. Embora, volto a falar, o professor de jiu-jitsu, ele tem que ser completo, galera. Ele não pode só saber o jiu-jitsu para a competição. Se você colocou seu filho, sua filha, num professor, numa professora que só ensina jiu-jitsu de competição, sai fora. Porque o jiu-jitsu ele tem que ser completo. Se a defesa pessoal não é ensinada, o jiu-jitsu ele fica manco. Porque nenhuma arte marcial, Georgia, ela nasceu para ser de competição. Se você estudar a filosofia, a história de cada arte marcial, num dado, né, tempo da história, foram para se defender. Nenhuma arte marcial foi criada para ser esporte, galera. Bota isso na cabeça. Toda arte marcial, ela foi criada, ela foi desenvolvida para ser de defesa pessoal num determinado tempo da história, enfim, para defesa pessoal. O homem, no decorrer do tempo, foi modificando, ajustando, colocando para o esporte, porque viram um meio de ganhar dinheiro. Mas toda arte marcial, quando você entrar no Muay Thai, Taekwondo, entenda que primeiramente é para sua autodefesa. Quero competir? Beleza, aí é outra coisa. Sim. Mas você tem que... eu penso assim, tá? Sim. O atleta ele é obrigado a entender os dois. Sim. Competição e defesa pessoal. Ele tem que ser completo. Até porque, Roberta, a gente está vivendo em tempos que a gente tem que saber se defender. A gente não sabe o que vai acontecer, o mundo está muito doido, as pessoas, né, estão assim, completamente descontroladas, bandidagem está muito aí, e né, em fevereiro, uma amiga perdeu o filho no Rio, um cara que foi roubar o celular. Ele na porta do prédio, esperando ela descer, estava com a namorada. O bandido veio de bicicleta, rendeu ele, foi pra cima da namorada dele, ele foi defender a namorada, o cara deu vários tiros. Inclusive, ela falou pra mim, Jorge, eu estava saindo do prédio quando escutei os tiros. Então, para você ver, né, a gente não sabe onde vai acontecer as coisas. Aqui em São Fidélis, esses dias, um cara ficou me rodeando de bicicleta, falando um monte de doideira comigo. Aqui dentro de São Fidélis. Então, assim, tá perigoso. Então, a gente precisa saber se defender. Estarei indo para lá pro jiu-jitsu. Além de se defender, ter também essas técnicas de verbalização, né? Sim. Que a nossa tendência é, diante de uma situação dessa, a gente o quê? Tá acontecendo comigo? Sim. É paralisar. Sim. Mas aí a gente precisa treinar essa inteligência emocional, esse nosso psicológico, pra gente poder também verbalizar. Senhor, o senhor quer alguma coisa comigo? Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Já quebrar, já dá aquela quebrada. Eu ensino muito isso para as minhas crianças, né? Eu ensino muito isso para minhas crianças. Alguém puxou você pelo punho? Por favor, já defende aqui, se afasta de mim, tem câmera te filmando, me solta, já inibe. Exatamente. Já inibe. E o grande problema, Jorge, também é a gente achar que comigo não vai acontecer. Isso aí. Comigo? Tiro de letra, não vai acontecer, não. Não, São Fidélis é uma cidade pequena, não tem essas coisas. Cara, eu tenho medo de São Fidélis. Eu sou fidelense. Já afirmei para muitas pessoas que é uma cidade super tranquila para se morar. Sim. Mas hoje eu tenho medo de São Fidélis.
o nosso trajeto que a gente fazia, né? Sim. Daqui para a rua, para as nossas casas, era muito tranquilo. Sim. Hoje, se eu tiver de ir sozinha, eu pego um táxi aqui na rua para poder ir. Sim. Ah, mas você é lutador. Não, isso tem nada a ver. São medidas preventivas. Não vou deixar acontecer. Sim, entendeu? Tá certíssimo. Eu vou e pego Porque um táxi. Realmente, antes a gente ia para casa, né? E aquela turma de adolescente, um ia ficando, né, nas casas e depois todo mundo ia chegando. Entrega um aqui, entrega outro aqui. Exatamente, não tinha perigos, nossos pais deixavam, né? Infelizmente hoje está muito perigoso. Então, assim, é muito importante que nós, mulheres, tenhamos essa concepção de se cuidar, de se proteger e de se precaver. Exatamente. E eu gosto de falar, né? A gente não ensina a mulher nem a bater em homem, nem ensina a mulher a lutar. Embora, se ela também quiser aprender a lutar, é uma boa, né? É uma conexão que vai dar certo com a defesa pessoal. Mas, na verdade, a gente ensina as mulheres a não morrerem nas mãos dos homens, a não serem vítimas e a não serem estatísticas, né? Porque as estatísticas em relação à violência contra a mulher está cada dia mais alarmante. Então, você tendo essas medidas preventivas, essas ferramentas que são as orientações que a gente dá e a defesa pessoal, com certeza você vai conseguir identificar e antecipar a ação de qualquer criminoso em potencial. Gente, finalizamos o nosso bate-papo. Roberta, muito obrigada. Eu queria muito trazer a Roberta, que já tem um tempo. Graças a Deus a gente conseguiu, né, as nossas agendas aí. E eu estou muito feliz porque foi um bate-papo extremamente relevante. Foi um bate-papo que eu tenho certeza que muitas de vocês vão abrir os olhos, a mente, para que vocês, né, tenham esse olhar de cuidado, de autocuidado. Então, muito obrigada. Se deixar, eu fico aqui com a Roberta. Verdade. Vou fazer parte 2 com a Roberta. Verdade. Georgia, também muito obrigado, né, pelo convite. É uma alegria falar do esporte, principalmente do jiu-jitsu. Né? Vai ser sempre uma alegria. E no que precisar, a gente volta aqui novamente. Né? Volta com algum atleta depois, para a gente poder fazer uma conversa bacana com eles também. Isso aí. Muito obrigada. Beijo, beijo, pessoal.